Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional do Grupo Evisa. Hoje mais um episódio do Evisa Presents. Nós temos o Roadshow em Ontário, conversando com os colleges públicos. No episódio de hoje eu vou convidar a Camila Secom, representante do Niagara College no Brasil. O Niagara College é um college público em Ontário. Tudo bem, Camila? Como vai? Oi, Edu, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Tudo jóia. Eu que agradeço, a Evisa que agradece a parceria com o Niagara College e vocês estarem aqui conosco, fazendo esse evento, compartilhando informações, conhecimento e experiência, né? Então, esse bate-papo vai ser muito legal. A intenção é apresentar o Niagara College, a região de Niagara, as cidades onde estão os campos, para os nossos clientes, para eles entenderem e conhecerem novas opções ou mais opções de cidades e colleges em Ontário. É isso aí, a gente sabe que o interesse vem crescendo a cada Sim, ano por cidades que não são aquelas que o brasileiro geralmente pensa quando fecha o olho, né? É sim. como aqui no Brasil, eu costumo dizer, por exemplo, eu sou de Florianópolis. Se perguntar para um canadense, diga aí 3 cidades no Brasil, Florianópolis nunca vai ser a primeira opção, A não ser, mas a não ser que é ele uma ame cidade surf, excelente. né? A não ser que ele ame surf e goste muito de surf, do surf, né? Mas não, mas eu concordo com você, não é comum, né? E esse é o objetivo do Visa Presents, divulgar cidades, divulgar colleges, divulgar localizações, regiões metropolitanas para as pessoas entenderem, olha, existem outros lugares que eu possa ir, que eu possa estudar, que eu possa levar minha família para morar e que eu também possa imigrar, né? A gente sabe que o objetivo final da maioria dos nossos clientes é o processo de imigração, a gente sabe que não é só isso, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso também, contar um pouco da sua experiência, do que você viu enquanto estudante do Niagara College, para contar para o nosso público toda a sua história e toda a história do college e dessa região que é lindíssima, que vale muito a pena conhecer. É maravilhosa. Eu me arrisco a dizer que é uma das regiões mais bonitas da América do Norte inteiro, É porque encantador. principalmente temos as cataratas ali no quintal de casa. Exato. Não, Niagara e a região, né, Welland, Niagara on the Lake, St. Catharines, essa região toda é encantadora, assim, de uma beleza natural muito boa, de qualidade de vida, daquelas que o brasileiro sonha, né? A gente encontra naquela região. Isso é muito legal. A gente vai compartilhar uma apresentação para a gente usar os tópicos que você trouxe para a gente. Vamos lá. Legal? Então, conta um pouco para a gente do Niagara College, Camila. Conto sim, Edu. Então, você muito bem introduziu o assunto aqui no nosso bate-papo. Eu fico muito feliz quando pessoas como você são também entusiastas Sim, de opções de qualidade para apresentar aí para o aluno brasileiro, porque o meu papel, assim como o seu, acredito, é colocar um alfinetinho no mapa de opções para sim. que os brasileiros considerem como destino de vida e de, até por que não dizer de felicidade no Canadá, né? Então, mudando o slide para falar um pouquinho sobre o Niagara College, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que o Niagara College é um college público. E quando a gente fala de college público no Canadá, a gente lembra de alguns benefícios que eu já vou citar aqui, você vai me ajudar. Legal. Então, nós estamos em Ontário, que é a província que mais atrai brasileiros, principalmente nos pedidos de visto, então cresce anualmente, consideravelmente, junto ao consulado aqui no Brasil, e nós estamos muito bem localizados. Então, para quem tem o mapa de Ontário na cabeça, fica fácil de entender que nós estamos no sul da província, e principalmente na fronteira com os Estados Unidos. Então, de um lado é Canadá, do outro lado das cataratas já é o estado americano de Nova York. É muito bacana você estar por lá, porque você começa a ter ideia do que você pode fazer. E falando dos benefícios de ser um college público, o primeiro deles, que chama muita atenção, é o PGWP, que nada mais é do que aquele visto aberto de trabalho que os alunos de qualquer programa do Niagara College se torna elegível para aplicar depois que acaba o programa.
Então, isso vai ajudar muito nesse caminho, nessa escalada, mirando, né, o PR, que a gente chama, que é a residência permanente. Então, um dos grandes benefícios, mas não é o único, de estudar num college público é esse. E é o que o brasileiro mais busca quando senta para fazer seu plano Canadá. Tenho certeza que isso é recorrente aí, né, nos clientes da Evisa também. É muito recorrente. E você tocou num assunto, no comecinho da sua fala, que é muito importante para nós. Você falou de pôr um alfinetinho no mapa e mostrar todas as opções. Dentro da Evisa, quando a gente recebe um estudante, a gente não força ele ir para o college que é melhor para nós, ou seja financeiramente, seja em termos de processo operacional, seja em termos de relacionamento. A gente analisa o perfil desse aluno com o objetivo final dele, se é ter uma experiência, se é morar numa cidade mais tranquila, com qualidade de vida, se é lá o PR lá na frente. Então, assim, a gente não empurra ele para o que a gente acha que é melhor. A gente apresenta todas as opções. E esse é o intuito, né? Levar todas as opções para o cliente. Por isso que a gente está fazendo esse evento e mostrando tudo que tem em Ontário com qualidade, com PGWP, como você mesmo disse, e os outros benefícios para o processo final de estudo, trabalho e um possível processo de imigração. É isso mesmo, você está coberta de razão. Eu senti na pele, né, Edu, porque eu sou graduada pelo Niagara College, então todo esse processo que você esclareceu, eu entendo que é de extrema importância, porque esse casamento do perfil. Então, é muito importante que o aluno vá já para um lugar que tenha a ver com ele, que tenha a ver com o plano dele, porque senão não faz sentido o teu trabalho, não faz sentido o meu trabalho, não faz sentido toda essa guinada de vida do aluno, né? Exato. Isso é muito importante. Ninguém quer um aluno infeliz, até porque isso vai reverberar depois em todas as atividades dele no Canadá. Voltando ali nos benefícios do college público, que eu acho que é bacana, porque tem tudo a ver com esse perfil que a gente recebe, que é essencialmente de famílias, porque a nossa região tem essa pegada, é que em Ontário, então, os filhos em idade escolar têm escola pública gratuita até o ensino médio, até o final do ensino médio, isso a partir dos 4 aninhos de idade. Sim. E enquanto o estudante está lá no college, ralando, estudando, ele também pode trabalhar, porque é uma concessão do visto, né? Tem uma limitaçãozinha, mas o cônjuge pode só trabalhar quando tem essa aplicação do visto certinho. Então, o college acaba proporcionando aí benefícios para a família inteira, já desde o primeiro dia do estudo, né? Eu acho isso interessante, e eu vivi isso com 2 filhos que estão até hoje em escolas públicas gratuitas. O investimento que a gente faz na tuition do college, a gente economiza no custo da escola. Então, é uma forma de pensar e de programar essa questão financeira, né, que faz parte, a gente vai conversar daqui a pouco também sobre os custos de estudar no Niagara College. Mas o benefício de estudar em escolas no Canadá gratuitamente e ter acesso a um dos melhores sistemas de educação do mundo, isso também conta muito, né? E é o contrário lá do que aqui no Brasil. Então, a escola pública é a que tem mais qualidade, digamos assim, é a mais bem valorizada, mais bem vista do que as escolas privadas, que é o que acontece por aqui. Então, aí fica o convite já também para a gente ir desligando, né, a cabeça de brasileiro, do pessoal começar a ligar aquele botãozinho de canadense. Né? Exatamente. Então, seguindo aqui, queria trazer um pouquinho mais sobre a região, já que a gente falou do college, eu gostaria de falar, então, do nosso campus principal. Nós hoje vamos falar aqui do Niagara College em Niagara. Legal. É uma região super bonita, como eu já falei, porque a gente tem esse atrativo natural, que são as cataratas, é uma das atrações turísticas mais visitadas da América do Norte, é destino principalmente de turistas americanos. E eu sei que o brasileiro lembra muito das cataratas quando rememora lá os tempos de infância do Pica-Pau, né? O desenho do Pica-Pau. O famoso desenho, né?
Tem o barril, né, que desce nas cataratas, então isso eu acho um barato, porque é uma personalidade, eu chamo Pica-Pau de personalidade de Niágara. Outra coisa bacana que o brasileiro precisa aprender é que a geração de energia começou através de uma hidrelétrica que usava as águas, a potência das quedas das cataratas. Então, poxa, todo mundo já ouviu falar de Tesla no Brasil, mas eu não estou falando dos carros, eu estou falando do Nikola Tesla. Do Nikola Tesla. Então, o Nikola Tesla é também uma celebridade local, porque se você caminha ali no passeio que vai margeando as cataratas, tem estátua do Nikola Tesla, tem rua do Nikola Tesla, você lembra? Então, se não fosse as cataratas, né, essa questão da corrente alternada que ele conseguiu provar, né, que passou na frente aí dos concorrentes dele na época, ele conseguiu levar a energia dali das cataratas até Buffalo, que é uma cidade importante já no estado de Nova York, né, nos Estados Unidos, porque antigamente a corrente contínua, ela só conseguia levar a eletricidade até pontos muito próximos. Então, graças ao Nikola Tesla, a gente tem muita coisa bacana na nossa vida, desde controle remoto até a energia que faz o mundo girar. E muita gente não sabe disso, então já começa aí a trazer um pouco de interesse pela região fora do turismo. Nós somos também uma região de mais de 500 mil de habitantes. O Canadá, por ser um país de extensa área, né, a gente sabe que no norte tem um pouco de frio, digamos assim, a mais do que, né, a parte sul. Mas a gente precisa lembrar também que a maioria da população do Canadá se estabelece aí nesses 100 quilômetros ao norte da fronteira com os Estados Unidos. Sim. Só que a nossa fronteira, além de ser a fronteira mais turística, ela é a fronteira mais comercial entre os dois países. Por quê? Porque se a gente olhar para cima no nosso mapinha, a gente vai conseguir ver Toronto, que é uma das grandes cidades da América do Norte. E se a gente olhar para o ladinho já, nos Estados Unidos, a gente vê Nova York. Então, tem uma rodovia que passa na nossa região, que liga Toronto a Nova York, que é chamada rodovia a Ferradura de Ouro. Sim. Então, quando a gente fala de empregabilidade, de indústria, de emprego, a gente vai lembrar desse dado. A nossa região, então, não é uma região erma, distante de tudo. Quando eu morei em St. Catharines, que é uma das cidades que compõe a nossa região. Sim. Eu ia de ônibus para Toronto, porque eu não tinha carro, e é ok andar de ônibus no Canadá. Sim. Eu entrava no ônibus dentro do meu campus, sexta-feira, de mochila, pós-aula, e eu já ia para o centro, né, downtown Toronto. Eu levava 1h e 15 minutos, geralmente. Então, é muito fácil de ir e vir para Toronto, só que eu tinha minha base em Niágara e eu gastava, né, com base em preço de Niágara e não precinho de Toronto. Ia passar ali um dia, um fim de semana, né, para curtir as atrações. Eu fazia o contrário do que o pessoal de Toronto faz, né? Que o pessoal de Toronto vai fazer isso lá em Niágara. Eu fazia o contrário. Então, eu ia ser turista em Toronto, mas eu vivia na região de Niágara. Edu, você sabe quantas cidades compõem a região de Niágara? Não sei, queria saber. Então, são 10 cidades. Então, quando a gente fala de campus principal de Niagara College, a gente não está falando de uma cidade, porque a gente já erra, porque tem 2 cidades na região que tem Niagara no nome, que é Niagara Falls, que é a cidade das cataratas, e Niagara-on-the-Lake. Niagara-on-the-Lake, Edu, você conhece Gramado, Canela, aqui no sul? Não conheço do Brasil, mas conheço Niagara-on-the-Lake. Você conhece Niagara-on-the-Lake? Então, tá. Bom, é uma cidadezinha de boneca, ela é extremamente turística, ela é histórica também, porque ela faz parte dos primeiros anos do Canadá enquanto nação. Então, o primeiro jornal do Canadá nasceu lá, né? Tem muita coisa bacana, só que, na minha opinião, a parte que mais me interessa é a parte das vinícolas. Sem dúvida. Então, é lá que estão mais de 100 vinícolas, e a gente também produz o Ice Wine. Eu não sei se os brasileiros já tiveram a oportunidade de provar, você com certeza já provou, que é o vinho extraído das uvas congeladas. É um produto tipicamente canadense, ele é um vinho de sobremesa licoroso, delicioso,
E eu convido o pessoal para visitar qualquer vinícola da região, inclusive a nossa, porque dentro do nosso campus de Niagara-on-the-Lake nós temos uma vinícola que é ponto de parada obrigatória daquele ônibus hop-in, hop-off, sabe? Sei. Aquele vermelho que faz o passeio na região para degustar. Lá também, então, as cervejarias artesanais da região. Nós temos programa de mestre cervejeiro também para acompanhar esse movimento das empresas locais. Então, falei 2 cidades já, Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake. A terceira cidade é a cidade de Welland, que é uma cidade onde nós também temos campos. Então, nós temos 2 campos, um em Niagara-on-the-Lake, outro em Welland. Welland é uma área muito residencial, mas também tem indústria. Certo. A GM está pertinho da gente ali em Welland. Sim. Outras cidades, então, St. Catharines, onde eu morei, que é uma cidade que tem tudo. Sim. Então, o ônibus, completíssimo. O ônibus que saía para Toronto também saía de lá. Eu podia pegar ônibus para ir para os Estados Unidos. Tem o Walmart 24 horas, tem 3 shopping centers, tem cinema, aquele IMAX, tá lá. Tudo que o brasileiro pode ter em Toronto, St. Catharines também oferece, claro, numa escala muito menor, mas se convive tranquilamente com ainda tudo. Tem um outlet, né? O outlet, eu ia falar do outlet. Tem o outlet, você lembrou bem, hein? O brasileiro ama, né? Eu amava também, inclusive o ônibus, eu morava em St. Catharines, né? Eu pegava ônibus para ir pro college, o meu campus era de Niagara-on-the-Lake. 2 coisas legais para mencionar nesse trajeto de ônibus, que era meio que um passeio turístico já, porque ele sobe num elevado, porque a gente tem o canal, né, de Welland, então passa muito navio cargueiro ali, então essa rodovia elevada lá de cima, eu vi o skyline de Toronto, então eu acenava para CN Tower, assim, todo dia, eu achava massa. E antes de chegar no meu campus, o ônibus entra no outlet, porque o outlet é literalmente 5 minutos do campus. Sim. Eu só atravessava a rua. Eu lembro que numa Black Friday, meu Deus, cada intervalo de aula eu dava um pulinho lá. Dava um pulinho lá. É muito perto, né? Alguma coisa. E dá para ver da highway, né? Para quem não se centrou ainda onde a gente está falando, da highway que liga Toronto até as cataratas, você passa na frente tanto do campus quanto do outlet, do shopping, e fica tudo muito bem localizado e visível e etc. E lá, viu, pessoal, não é onde o brasileiro gasta dinheiro. Eu gosto de dizer que é onde o brasileiro faz dinheiro, porque o outlet é um dos grandes empregadores dos nossos alunos, devido também a essa proximidade com o campus, essa comodidade, né? Outra cidade que faz parte da região, então, é Port Dalhousie, que é uma cidade bacana, que fica na beira do Lago Ontário. A gente tem praia de lago, viu, Edu? Acho que é bacana dizer isso. Eu acho que é bacana. A gente tem muita coisa para contar interessante. Tem muita coisa, viu, que o brasileiro não sabe, mas quem gosta de praia, quem gosta de ter uma linha aquática no horizonte, vai adorar a região, porque a gente tem o Lago Ontário no norte e a gente tem o Lago Erie no sul, dividindo, né, Canadá e Estados Unidos. São praias de areia. Eu levava canga, levava cooler, levava bola de vôlei, tem uma vida no verão. Né? Esportes náuticos, canoa, caiaque, jet ski, lancha, barco. Se a pessoa gosta desse universo, de repente ela é do Rio de Janeiro, gosta muito dessa questão de praia marina, ou do Nordeste, ou como você de Florianópolis, ele vai entender e vai conseguir curtir bastante a região, porque tem essas opções, né? Exatamente. Nós temos trilhas também para oferecer no verão, uma região que ela é protegida pela Unesco. Sim. Então, nós temos as cataratas, todo o entorno é protegido pela Unesco, mas a gente está dentro de uma biosfera chamada Escarpas do Niágara. Então, toda a nossa região, ela é protegida e a gente tem esse quê ambiental muito forte. Então, quem vai para a região, você que conhece, vai entender que é uma região de muita casa espalhada. Aquelas casas que a gente vê em filme, que não tem cerca, não tem muro, são ruas cheias de verde. Né? A gente chamaria de sítiozinhos no Brasil, né? De chácarazinhas, mas que é muito comum aqui no Canadá. A gente não tem muito prédio.
Então, a nossa região não tem muito prédio, por quê? Porque é uma região menos interessante? Não, porque é protegida ambientalmente, a gente não pode sair construindo prédio, não pode ter concreto, não pode ter emissão de carbono, então Sim. tudo muito redondinho. Então, Legal. essas são algumas cidades, são 10, mas eu acho que só da gente falar dessas, eu acho que já deu para Já dá para passar instigar. para o pessoal a pegada, a Essa é a vibe da ideia. região de Niágara. Essa é a ideia. E eu acho que, assim, só com esse bate-papo introdutório, assim, você falou do canal, a gente precisa explicar o que que é o canal e o porquê que existe um canal, o que que liga, né? E o que que gira em torno dessa parte, que é uma das grandes, dos grandes diferenciais da região de Niágara comparado com outras regiões do Canadá. Exatamente. Então, tem toda essa questão de comércio, de indústria, a proximidade com os Estados Unidos, então tem muita coisa, tem muito escoamento de Sim. produção, tem aquelas pontes, assim, você realmente lembra de filme, que você está para subir na ponte, a ponte eleva, né? E passa o navio. Passa o navio, e são coisas extremamente grandiosas, que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a não ser que a pessoa mora do lado de um porto, para entender. Sim. Mas tem tudo a ver com a empregabilidade também, principalmente com a área de logística, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que está nota 10 no Canadá, para quem quiser enveredar para essa área aí. E só para deixar um gostinho para o brasileiro, assim, que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o brasileiro ama Nova York, né? Falando do modo geral, e dá para ir de carro de Niágara para Nova York, da minha cidade para Nova York de carro, e eu não moro lá perto de Niágara, eu moro um pouco mais afastado. O Google me diz que eu vou levar 7 horas e meia a 8 horas dirigindo. Imagina de Niágara, que está 2 horas na minha frente. Então, são Exato. 6 horinhas ali, 5 horas e pouco, dirigindo até Nova York, até Manhattan, para você curtir. Dá para fazer um passeio de final de semana? Com certeza absoluta. Sai na Dá. sexta, passa o fim de semana em Nova York e volta para Niágara para voltar para Boston também, né? Boston, a gente não fala, mas Boston. A própria cidade de Buffalo, que de vez em quando aparece aí nos jornais ou nos programas de destino turístico. Sim. Porque ali em Buffalo a gente consegue ter acesso a muito show. Sim. Sabe, de artista bacana, tem uma muito rota, né? jogo. Isso que eu ia falar, o que você falou do jogo, né? No Canadá, a gente não tem. É diferente do basquete, diferente do hóquei, onde as ligas são juntas. A liga norte-americana e a canadense, elas são juntas, então existe time de hóquei no gelo que jogam juntos e existe time de basquete de Toronto. Mas no futebol americano, que o brasileiro também curte muito, não tem um time canadense. E Buffalo é a primeira cidade, é a mais próxima, onde a gente pode atravessar a fronteira e assistir um jogo da NFL num grande estádio, com aquela festa toda da NFL. E tem um time bom, não é um time ruim, é um time muito bom, famoso, um time que tem história, né, o time de Buffalo. E o Toronto Raptors, espera aí, vamos voltar no basquete, na Basquete é NBA, fantástico. né? Eu tive o privilégio de assistir os playoffs em 2019, quando o time de Toronto foi campeão. Uma coisa histórica na cidade. Foi maravilhoso. E depois eu fui aprender que o primeiro jogo da NBA, na formação da liga, foi entre Toronto e Nova York, se eu não me engano. A história do basquete, ela está muito ligada com o Canadá. Foi um canadense que criou em Boston, numa escola. É muito legal essa questão. O Canadá é muito mais presente na história do mundo do que a gente aprende lá no Brasil. A verdade é essa, né? Exatamente. E falando de hóquei também, que você citou, na nossa região a gente tem o nosso próprio time de hóquei, que são os Niagara Ice Dogs, que joga a liga, né, de Ontário, enfim, mas é super divertido de assistir, tem desconto no valor da entrada para estudante. Eu acho que eu pagava $10 e eu ia quase toda semana assistir, porque assistir jogo de hóquei, olha, é indescritível, é diferente de tudo que eu já fiz na vida, eu acho. É muito legal, né? Aqui na região que eu vivo também tem os times que jogam nessa mesma liga que você está falando. É um campeonato muito disputado, porque entra naquela questão da disputa regional, né? Não tem a disputa, né, dos grandes times americanos, mas tem uma disputa regional, e o canadense respira o hóquei, é o principal esporte dele. Eles debatem hóquei. Como a gente debate futebol, eles debatem hóquei. Então Exatamente. o brasileiro tem que assistir para começar a fazer parte dos assuntos. E ver essa nova cultura que ele está escolhendo para a vida dele, né?
Exatamente, lá na nossa região é super possível de fazer. Tudo Legal. isso que a gente está falando. Vamos para o próximo slide e vamos conversar mais sobre essa região maravilhosa. O que Vamos você tem lá, sobre Edu. informação de custo de vida, da cidade, dessa região, que o brasileiro se preocupa muito com isso, né? Voltando a falar desse projeto, o brasileiro se preocupa muito com o custo de vida, do quanto ele vai gastar para viver nessa região. Exatamente. Quando a gente começa a planejar, né, a nossa ida para o Canadá, a gente tem custos com a tuition, que é o que a gente já usa o termo em inglês, mas é o custo dos estudos. Sim. E a gente começa, depois que a gente entende isso, a gente começa assim, meu Deus, e o aluguel? Quanto custa o aluguel? Porque é o que mais vai pesar no bolso do aluno internacional. E eu tenho ótimas notícias. Então, a nossa região de Niágara, então a gente já entendeu que estamos muito próximos de centros importantes, né? Só que o custo de vida, se a gente traçar um comparativo das nossas cidades da região de Niágara, com Toronto, por exemplo, que é a maior cidade próxima da gente, a gente chega a ter 25% de abatimento, digamos assim, no custo de vida. Então, traçando esse comparativo, é um quarto, né, mais barato viver em Niágara do que em Toronto. E falando da questão do aluguel especificamente, eu vou trazer a minha história, né? Então, eu fui para lá em 2019 e eu morei numa casa de família, na realidade era dentro de um prédio, porque tinha a ver com o meu perfil, né? E isso é legal porque eu fiz 40 anos dentro do college, é mais um fator determinante aí para quem tá um pouco assim, será eu vou mais velho para o Canadá? Vai que dá tudo certo, Dá né? certo. Então, o Canadá é um país super acessível, diverso, aceita as diferenças e inclusivo. Então, para o meu perfil, eu disse, eu vou para uma casa de família. E era dentro de um prédio, e o meu prédio tinha lavanderia, tinha piscina, Edu. Aquecida, com certeza. Não era aquecida nada. Eu Não? pensava assim, o que eu vou fazer com essa piscina no Canadá? Eu achava que era assim, estão brincando com a minha cara, né? Quando eu vi as fotos, mas depois eu entendi. Porque um prédio com piscina, estacionamento, lavanderia, era essencial para mim no verão. Porque na região de Niágara, né, tá aqui no slide até, já estou traçando um paralelo entre os dois assuntos, as estações são bem definidas. Sim. Eu cheguei em maio, final de abril, em maio, então eu peguei toda a primavera e quando chegou julho, eu dei graças a Deus que eu tinha uma piscina, porque julho, agosto, setembro eu estudava na beira da piscina, chegava a fazer 35 graus, 36 graus. Claro, no inverno faz frio? Faz, porque a gente está falando de Canadá, né? Sim. Mas, então, esse prédio, com tudo isso, numa das principais avenidas de St. Catharines, eu estava a 5 minutos a pé de um grande shopping que tinha 2 supermercados, tinha loja, tinha Starbucks, tinha Hortons, né? Que todo mundo no Canadá curte Hortons. Isso. Eu estava, né, muito bem localizada, com um ponto de ônibus ali na minha frente. Gente, eu com o valor que eu pagava para todos esses predicados de acomodação, eu pagava barato. Porque se eu tivesse que fazer a mesma coisa em Toronto, estar bem localizado, do lado de um shopping, a 20 minutos de onde eu estudava, com piscina, com lavanderia, né? Com toda essa infraestrutura. Tudo isso, eu ia pagar o triplo. E eu pesquisava. E isso, sim, muito, muito difícil de ter um lugar como esse disponível para um aluno brasileiro alugar já de cara. Então, isso é muito legal de trazer para o pessoal, que é possível você ir para Niágara, alugar um espaço muito maior, pagando menos. Esse é um diferencial incrível para aquela família que está fazendo as contas, né? Aquela continha de padaria que está olhando para o aluguel como uma grande preocupação. Não só isso, então o transporte é mais barato, o tempo que você fica no transporte que você leva para se deslocar de um ponto a outro é menor. Também os preços de supermercado, preços de atrações, né, atividades de lazer, então a praia, né, é gratuita, tem muita coisa acontecendo por lá que acaba sendo muito interessante para o aluno brasileiro.
Você trouxe esse dado de, em média, 25% mais baixo, né, um custo do que nas 3 grandes cidades canadenses. Eu gosto de deixar prático para a pessoa entender. 3 meses do ano, ela não paga nada, vive de graça se ela se comparar com as outras cidades. Ela não paga aluguel, não paga transporte, não paga alimentação, porque ela está gastando em média 25% a menos do que se estivesse morando em outra cidade. Quando a pessoa pensa assim, poxa, são 3 meses de carência para eu começar a minha vida, faz muita diferença. Poxa, se faz, sem dizer que está economizando tempo da vida, né? Tempo de Exato. metrô, tempo de transporte público, enfim, de deslocamento. Se pode estar fazendo um monte de outras coisas aí, né? Num tempo que estaria perdido, digamos assim. Com certeza. E eu concordo muito com o que você falou de temperatura. Eu vejo muito isso no Canadá. A gente já vai nesse próximo slide, mas as 4 estações muito bem representadas. Mas quando faz verão, o verão vem aqui, ó, e dá as caras, né? Parece que tem um sol para Lascado. cada um. É bem isso. E a gente dá graças a Deus de que as casas têm calefação no inverno, mas também ar-condicionado no verão. Ar-condicionado no verão. São, assim, eu costumo dizer assim, dos 12 meses do ano, poucas semanas fica no off. Ou ela está no on para o ar-condicionado, ou ela está no on para aquecimento. Porque Exato. é extremos, né? Então faz muito quente, é muito quente no verão, as casas ficam muito quentes e aí a gente tem que ter um ar-condicionado para temperar, e o contrário no inverno. Camila, vamos falar desses cursos? Por quê? Eu quero falar do Niagara College e dos cursos. Vocês são uma região muito icônica no Canadá. Tem coisas que só tem lá, como você citou, e tem coisas que é muito forte lá. E eu acho que isso que é legal para a gente explorar e contar isso para os nossos clientes, né? Tem alguns cursos, que nem você citou, um de Brewing, que na região Ontário, aberto para estudante internacional, só vocês têm. E eu acho legal Exatamente. explorar isso, né? Já explicando para os nossos clientes uma coisa que você vai me ajudar a testar, para que eles entendam. Que um college público oferece cursos para os estudantes locais e para os internacionais quando existe demanda para aquela profissão. Eu deixo isso Certíssimo. claro para todos os meus clientes em consulta, eu deixo isso claro conversando com todos os colleges. Por quê? Porque se a região que a Camila trouxe, de 10 cidades, mais de 500.000 de habitantes, eles estão oferecendo os cursos, que a gente vai falar aqui dentre tantos que eles têm, é porque existe emprego para quando você se forma, você ir para o mercado de trabalho. O governo de Ontário, a gente está falando de um college público, não permite que o college abra o curso A, sendo que não tem emprego naquela região para aquele curso, sendo que não tem indústria naquela região para aquele curso, e etc. Estou certo? Falei alguma besteira? Perfeito, Edu, você falou muito bem. E é bacana porque esse nosso quadro de programas, né? Hoje nós temos 130 programas, mas ele é flexível, ele não é uma coisa estática, é dinâmica. Por exemplo, nós incorporamos 4 certificados de pós novos Ok. que surgiram agora na pandemia. Por quê? Porque a região sentou com o governo e disse, gente, a gente precisa de profissionais em novas áreas, que de repente antes a gente não tinha tanta demanda, que é a Sim. área de logística, que já tinha muita demanda, mas agora o número é Explodiu, de né? 7 para 1. Né? Sim, sim. Então, essa versatilidade do college público acaba atingindo aquela preocupação número 1 do brasileiro, que é a Exato. empregabilidade. Sim. E lembrando que nós estamos em Ontário, então o salário mínimo por hora, porque no Canadá é por hora, né, não é por mês, atualmente é de 15 dólares e 50 centavos em Ontário. Sim. Independente se a pessoa vai trabalhar em Barrie, ou em Toronto, ou em Niagara, esse é o piso. Então, onde tem um college público, realmente, né, é porque o governo precisa fazer a economia girar. E, felizmente, né, a Niagara College existe na região de Niagara há mais de meio século. Sim. Então, nós formamos profissionais que acabam atuando na região ou até mesmo fora dela. Quer ver? Para falar, então, dos principais cursos. Tem que ter a ver com a região que a gente está inserido. Então, quando a gente pensa em Niagara, a primeira coisa que vem na cabeça é cataratas. Com ela, toda a rede de hospitalidade e turismo. Então, nós somos também referência em programas nestas áreas. Sim. Agora,
O que a gente vê na área de hospitalidade e turismo, a gente vê em todos os outros programas. Eu trouxe um dado legal, porque brasileiro gosta muito de dado, e eu também. Então, 9 de cada 10 formados pelo Niagara College, independente do programa, estão empregados em até 6 meses após a graduação. Então, empregados naquele programa... Naquela área, né? Naquela área que fez ali. Então, esquece essa preocupação com a empregabilidade. Uma das grandes oportunidades para você que está nos assistindo é a área de hospitalidade e turismo, porque nós temos as grandes cadeias de hotéis por lá, tem cassino, todos esses equipamentos de turismo tem também os seus restaurantes. Sim. Então, a gente também vou falar no próximo slide, né? Referência nos programas de gastronomia, alimentos e bebidas. E nós já falamos de algumas bebidas aqui. A gente falou do vinho, então nós temos programas para quem curte, né, cultivar as uvas e extrair, né, o vinho. A gente tem programas ligados também a bebidas em geral, então nós temos uma pós para gestão de negócios de bebida, que vai envolver não só o vinho, mas também a cerveja, o destilado, o licor. Uhum. É muito grande hoje também a procura dos alunos por programas ligados à destilaria. Então, nós temos programas nisso, e temos a nossa destilaria no campus, o de mestre cervejeiro. Então, nós somos pioneiros também nesse front. Nós formamos os mestres cervejeiros que são instantaneamente absorvidos pelas cervejarias de Niagara-on-the-Lake. E na parte de alimentos, eu gostaria de destacar os nossos programas de gastronomia, que são programas de 2 anos, com estágio dentro do próprio programa. Muita gente já fica, né, empregado desde ali. Os nossos chefes de cozinha são chefes renomadíssimos na região, com mais de 40 anos, muitos deles de experiência. Então, tem muito networking ali. Eu sempre digo para o brasileiro, cola no seu professor, que você vai se dar bem, às vezes, teu sucesso, né, no mundo dos empregos depende dele ou dela. E a gente também tem um centro de pesquisa e inovação voltado para alimentos e bebidas. Nós temos um programa, então, de tecnologia de alimentos, que é o quê? Bom, não sei, eu tenho um ketchup aqui que eu preciso que ele seja 100% orgânico, sem nenhum aditivo químico. Como é que eu faço esse meu produto durar nas prateleiras do supermercado, né? Trazendo aqui para esclarecer o que seria esse programa, por exemplo. Então, toda essa parte a gente cobre muito bem, e são, Edu, carreiras que dão aquela oportunidade para o aluno atuar nos chamados NOCs, que tem tudo a ver com a imigração. Com certeza. Você falou um ponto importante, cola no professor. Porque os professores de colleges, eles não são professores de carreira apenas. Eles são profissionais do mercado, né? Então, um professor-chefe, ele normalmente ou ele é o chefe de um restaurante, ou ele é dono de um restaurante, ou ele é o gerente de um restaurante, e assim em várias outras áreas, né? Sempre que tem um professor num college, ele é um profissional do mercado, que está atuando no mercado, e ele está sempre ali pescando e também visualizando talentos para ele levar para o time dele. Então isso é muito importante. Exatamente. Posso ilustrar isso que você falou? Deve. Senão o pessoal acha que isso é papo de Edu e papo de Camila. Papo de vendedor, não é. Não é. Então, eu morei lá, eu falo assim, o que aconteceu comigo, ninguém me contou. Então, eu fui fazer, o meu programa foi de gastronomia. E na minha primeira prova, como se fosse a prova bimestral aqui no Brasil, eu nunca tinha cozinhado, assim, numa cozinha industrial, em outro idioma, né? Cozinha pesada, enfim, a gente estava lá no meio da prova, a prova durava 3 dias, então eu tinha uma lista de coisas que eu tinha que fazer naqueles 3 dias, no final do 3º dia eu tinha que apresentar os produtos tipo Masterchef. Sim. E vinha o chefe lá com um garfo, uma colher, 3 chefes, e destruíam tudo que a gente fazia para provar, ver textura, enfim, e a gente era avaliado. Então eu já estava nervosa o suficiente. No meio do 3º dia, o meu chefe diz assim, para todo mundo! Aí a gente já, né, se assustou, porque não pode parar. Total. Não, na cozinha não pode parar, porque senão alguma coisa queima no forno, alguma coisa gela demais, uma coisa desanda na batedeira, então, pavor. Quando a gente olha,
entram na nossa cozinha 2 chefes 100% paramentados, só que com outro uniforme que não era o nosso, do college. E a gente, o que está acontecendo, né? Pegadinha para provas, pode ser. Não. O meu chefe fez todo mundo parar, porque aqueles 2 chefes ali eram colegas dele, de Niagara Falls. Eles eram os chefes de um centro de convenções muito importante, que é o Scotia, é um centro de eventos, digamos assim, que serve, né, aqueles hotéis. Uhum. E eles precisavam contratar. Eles precisavam contratar a gente para trabalhar com eles. Isso era uma terça-feira. Eles estavam lá, dentro da nossa sala de aula, com o nosso chefe, no meio da nossa prova. Ninguém sabia fazer nada, porque era a primeira prova do programa. Então, assim, já estavam, né, a gente não sabia muita coisa. E eles foram se apresentar e eles disseram, olha, nós estaremos no corredor ali atrás. Quem quiser falar com a gente espera vocês terminarem a prova. Não é espera ter as notas de vocês, é espera vocês terminarem a prova. E quem quiser vai falar com a gente. A gente vai estar entrevistando ali no corredor. Eles contrataram 12 colegas meus naquele dia para começar ato contínuo na segunda-feira. Isso acontece igual no Brasil, né? Você está na faculdade, daí chega alguém e diz, quero te contratar ali no corredor. Eu vi isso acontecer. Não, mas isso é verdade. Assim, eu conheço vários casos de estudantes que o professor falou, ó, assim que você se formar, pode me dar seu currículo, que você já tem um emprego full-time comigo, ou já vem para cá e já vai começar no part-time aqui, já conhecendo a empresa e etc., depois te efetivo no full-time. Isso é muito comum. Não dá para falar que é para todo mundo, mas isso é muito comum, muito comum. E você precisa ser um aluno de destaque. Exatamente, tem que ser aquele aluno engajado, Sim. É um aluno por nota, questionador, né? Pensamento crítico. Tem que se envolver, não dá para só... participar. Não é só tirar nota boa, né, Camila? Tem que conversar, tem que perguntar, tem que mostrar para o professor que você tem interesse, debater Exatamente. O assunto, fazer perguntas inteligentes e interessantes. Isso, muitos amigos meus que ficaram no Canadá durante a pandemia, porque eu acabei voltando, né, Edu, porque era o meu plano já. Eu fui estudar no Canadá, mas o meu plano era voltar para o Brasil por uma questão pessoal e familiar. Legal. Mas os meus amigos, eu tenho muitos queridos amigos lá, eu acompanho nas mídias sociais, muitos deles, a maioria deles, na realidade, continuou trabalhando na pandemia, então se deram muito bem. Sim. E, inclusive, quando tudo parecia perdido, muitos recorreram a quem? Aos seus professores. Eles disseram, você tem alguém precisando de funcionário, e muita gente se colocou através dos professores, sabia? É excelente, é uma dica de ouro aí para o sucesso. Com certeza. Agora, Edu, diga. Essa região, você já deixou muito bem claro, para quem gosta desse universo de alimentos, bebidas, hotéis, restaurantes, a gente está falando assim do ápice no Canadá, né? Exatamente, e não só na empregabilidade fora do campus, né? A gente mira nessa empregabilidade, mas a gente também é o college que tem o maior número de empresas dentro do Canadá. O que isso quer dizer? Que o aluno pode trabalhar dentro do campus, ser remunerado por isso, que é uma permissão do visto, inclusive, mas nós temos empresas que são abertas à comunidade, então já é um mundo real e uma construção de currículo, quer ver? Sim. Então, ligado a alimentos e bebidas, a gente tem restaurante, que é aberto à comunidade, e não é restaurante assim de faculdade no Brasil que a gente conhece, não, é restaurante, chefe de tudo, né? Então o aluno pode trabalhar lá. A gente tem também a nossa vinícola e o nosso vinhedo, que eu mencionei aqui, inclusive quando a gente entra na nossa vinícola, no centro de visitantes, tem uma foto, antes era do príncipe, agora é do rei Charles. Sim. Né? Então a gente já foi visitado pelo rei. Temos também a nossa cervejaria, lembrando que a gente só serve os rótulos, tanto de vinho quanto de cerveja, e destilado, porque a gente também tem a destilaria, que os alunos produzem. Nós, além desse universo de alimentos e bebidas, então, a gente ainda tem o salão de beleza, a clínica dental, o spa e toda a parte de plantas e flores, que é muito forte, você deve bem saber, que a nossa região é conhecida como a região dos jardins. Né? Lindo. Então, toda essa parte também é com a gente. Isso é muito legal. O Greenhouse and Nursery, para quem
está no Brasil e não é comum, não é cultural, não vive a nossa realidade, são os landscapes, são aquelas frentes das casas, né, extremamente bem decoradas, os É o quintais, paisagismo, né? paisagismo, né, que a gente fala no Brasil. Isso é muito comum em toda a faixa etária, não é só para quem tem dinheiro, né? Em todas as casas sempre tem um toque de plantas, de flores, de jardinagem, ou é feito pela própria pessoa ou por alguma empresa contratada. Mas isso faz parte da cultura canadense. Preparar a casa quando está chegando lá, quando está vindo abril, que está descongelando tudo e a primavera está vindo, as pessoas já começam a preparar e deixar toda a parte de frente e fundo, jardim, tudo bonito e preparado para viver toda a primavera e o verão. Isso é muito legal. Exatamente. E é gostoso viver num Sim, lugar bonito assim, né? é muito legal. É muito gostoso. O que Mas mais você podemos, preparou para a gente? vamos mover aí. Falando de cursos ainda, Sim, nós falamos que a nossa região é uma região protegida pela Unesco, nós sim. estamos numa biosfera, então os programas de meio ambiente e das ciências agrárias são também excelentes opções para os alunos brasileiros que querem empreender nestas áreas. Então, o meio ambiente é muito bacana de falar porque o nosso campus de Niagara-on-the-Lake, ele fica dentro da biosfera. Então, os alunos dos programas de meio ambiente têm aula onde, Edu? No campo. No campo. Então, a gente tem lagoa, a gente tem trilha, a gente tem toda a parte de nidificação, né? Os ninhos, a gente trabalha com certas espécies, porque a gente tem programa de conservação de espécies, então não só a parte agrária, né? Então, a gente consegue incluir o aluno já no ambiente de trabalho dele, que vai ser fora, né, do ambiente fechado. Sem dizer que a gente tem os laboratórios, então a gente está falando de um college, o college tem foco no quê? Nas profissões mão na massa, é o ensino prático, então não adianta você estudar sobre meio ambiente se você não tiver inserido no contexto ambiental. Tem que sujar a mão, né? Tem que sujar a mão, tem que sujar o pé, né? Mas isso não exclui os nossos laboratórios. Então, todos os programas têm componente prático de laboratório, onde o aluno coloca a mão no que há de mais avançado em termos de tecnologia para exercer aquela profissão. Então, a gente faz toda a análise de solo, toda a análise de ar, componentes na atmosfera, a gente tem as espécies. Nós trabalhamos em conjunto também nesses programas de meio ambiente com as indústrias. Sim. Tem uma aluna, uma graduada, na realidade, nossa, brasileira, que hoje em dia ela mora em Toronto, mas ela estudou conosco 2 pós em meio ambiente, e ela era do Rio de Janeiro. E ela já tinha estudado ciências biológicas e tal, mas ela disse assim, nossa, eu devo ao Niagara College uma grande oportunidade que eu tive na vida, que era trabalhar na GM. Então, ela foi trabalhar na GM de Welland, através do programa de meio ambiente, então nem do programa automotivo, que a gente tem programa automotivo também, mas por quê? Porque ela foi trabalhar com a parte de redução de resíduos sólidos, por exemplo, e também de emissão de carbono, que é uma preocupação dessas, né, plantas, sim, dessas indústrias. Então, coisas que o programa de meio ambiente também acaba proporcionando para o aluno, né? Essas experiências indiretas em outras áreas. Edu, então, essa cliente, essa aluna, na realidade, ela foi uma das milhares de alunos internacionais que a gente tem anualmente no campus. Então, nós temos mais de 11 mil alunos matriculados nos nossos 2 campos, nós representamos mais de 110 nacionalidades, então o brasileiro não vai se sentir um peixinho fora d'água, né? É um mix muito legal, né? Muito legal. Nós ainda somos um college que tem mais alunos domésticos canadenses do que alunos internacionais, mas mesmo assim a gente já está beirando os 4 mil alunos internacionais em 130 programas. E nós somos o college número 1 em pesquisa e inovação de todo o Canadá. O que isso traz aí para o brasileiro? Traz a informação de que a gente é um college voltado para o futuro. Então, sim, os nossos alunos já estão trabalhando com a tecnologia hoje, que vai ser acessível para todo mundo daqui 2 anos. Então, as indústrias já estão absorvendo essa mão de obra, tanto, né, nas ciências agrárias, no meio ambiente, alimentos, bebidas, restaurantes, hotelaria, enfim,
porque os alunos realmente aprendem o que tem de melhor. Isso é muito legal, né? E existe uma tendência aqui no Canadá, eu vejo nas ruas, quando eu estou andando pelo meu bairro e aqui pela minha cidade, que essa preocupação com o meio ambiente, com a reciclagem, com a emissão de poluentes, com energias limpas, e a gente vê que isso na prática, os colleges já estão cuidando disso, preparando, né, através dos cursos, dos programas e das empresas que são parceiras desses colleges para desenvolver, né, novos produtos, tecnologias, profissionais para fazer a manutenção disso. A gente vê que o governo, colleges, né, educação e empresas, elas andam muito juntas aqui no Canadá. Um Isso depende do outro. faz com que os estudantes tenham oportunidades de emprego, que é o que a gente vai falar agora também, né? Exatamente. Outra área que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre é a área de negócios e logística. Então, negócios, nós temos muitos programas relacionados a essa área, desde gestão, a recursos humanos, a relações internacionais, porque nós estamos ali com a fronteira dos Estados Unidos, então, né, não dá para não citar esse tipo de programa, mas também social media, business analytics, que é a análise dos dados que surge dentro de um e-commerce, e logística. Então, nós tínhamos até então um programa de logística que era um diploma avançado de 3 anos, então, um diploma de graduação de 3 anos. E o governo disse, para tudo, a gente não pode esperar 3 anos para ter esse profissional. Então, a gente agora tem uma pós-graduação em logística de 1 ano. Para quê? Para injetar esses profissionais na nossa região. Quando a gente pensa em logística, a gente pensa, entrei num site, comprei alguma coisa, vai chegar na minha casa. Mas a gente precisa lembrar quem faz essa embalagem, quem faz o transporte, quem produz o componente que vai dentro da caixa, o plástico bolha, como é que é essa cadeia? E se eu não gostei do que eu comprei para eu devolver, como é que é essa logística reversa? Sim. Né? A gente está pensando assim no pequeno, mas a gente tem que pensar nas indústrias, e a gente pensa na galera que leva e traz matéria-prima, que escoa a produção. Na pandemia, no auge da pandemia, a parte das vacinas, dos insumos médicos. Sim. Então, ali, a conversa entre os dois países, ela é muito próxima na nossa região, fazendo com que essas áreas tivessem assim, um boom nunca visto antes, né? Sim. E quando a gente fala de emprego, a gente tem que falar de empregador. Não adianta o college ser maravilhoso, o governo ditar quais programas a gente precisa ter, se o empregador não está feliz com esse profissional que está chegando no mercado de trabalho. Então, outro dado legal sobre os empregadores que absorvem os nossos graduados é que praticamente 90% estão extremamente satisfeitos com o nível de conhecimento e treino, né, prático que esse profissional chega. E como tempo é dinheiro, né, quanto menos tempo o empregador levar para treinar esse profissional, melhor para ele. Com certeza, absoluta. Ainda mais hoje com alguns desafios, né? Nem todo mundo está 100% dentro de um office, né? Tem muito hoje ainda do trabalho remoto. Tem um profissional que consegue se virar, né? Não é dependente de colegas, etc. Faz com que a empresa fique mais satisfeita ainda. Exatamente, tem os soft skills tão bem lembrados, né? Faz parte, nós temos cadeiras de soft skills, de análise e pensamento crítico, em programas que às vezes você olha e diz, nossa, mas eu não esperava ter essa matéria aqui, mas tem justamente para preparar esse profissional de forma holística. É muito comum no Canadá os soft skills. A gente não ouve muito falar disso no Brasil, no dia a dia. Não, pelo menos, né, faz alguns anos que eu saí do Brasil, mas não era assim. Pode ser que hoje já tenha mudado algumas coisas, mas não é tão comum falar disso como é aqui no Canadá. A gente tem muito que aprender, né? Legal. Agora, eu quero falar com você de uma... você vai falar desse curso, mas vamos falar um pouquinho da parte de logística para explicar para os brasileiros, quando você falou lá no comecinho da nossa conversa do canal e das pontes que abrem, dos navios,
a importância da região e dos dois lagos para esse fluxo comercial. Eu acho muito legal porque está muito linkado com tudo que você acabou de falar dessa área nova e desse curso novo que vocês lançaram, que é o Logistics Exatamente. e Supply, né? Isso, esse mapa é legal, porque esse mapa, Edu, mostra exatamente isso. A nossa região, então, onde tem o símbolo do NC ali, onde está o Niagara College, a gente consegue ver acima da gente o Lago Ontário, né? Ali o canal, na realidade, também o rio Niagara, e embaixo a gente vê uma pontinha do Lago Erie. Então, se a gente pensar em Lago Ontário, é um lago assim de proporções, né, oceânicas. Oceânicas. E existem muitas cidades importantes que estão ali na beira do Lago Ontário. Depois, se a gente for subindo, a gente passa até lá pelo Rio St. Lawrence, que tem a ver com Montreal, e a gente está falando né, vai subindo de É uma Quebec. entrada no oceano, né? Para quem não está entendendo muito o que a gente está falando, chega um navio por Quebec City, entra no St. Lawrence River, desce, passa por Montreal, onde tem um porto super importante, mas esse navio consegue descer pelo rio, chegar até Toronto, região, ele passa por Niagara, cruza o canal, chega nos Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, no Lake Erie, e pega todos os estados ali daquela parte norte americana, Nova York, Michigan, Ohio, Indiana e etc. Então, assim, é extremamente importante quando a gente fala de transporte e logística, esse canal, né? E também transporte de passageiro, porque às vezes tem também esses barcos de turismo, né? Sim. Não chega exatamente ali para a gente, mas se a gente pensar em Lago Ontário e o Rio, né? Por exemplo, eu quando eu estive em Quebec City, tinha um navio gigante parado ali do lado da cidade antiga. Então, o Canadá inteiro ele está intimamente ligado com os seus lagos. Sim. O lago é um meio de fazer grana, de trabalhar, de escoar, de visitar, ele é vivo. Ele é vivo. E aqui na nossa região a gente tem os dois extremamente importantes. Isso é muito legal. Agora você vai falar de um curso que é meio que exclusivo de vocês, né? Para não falar inteiro, né? A gente... Vamos falar do nosso pioneirismo. A gente tem pioneirismo em várias áreas, mas essa, né, que é a produção comercial do cannabis, ele é um programa que já existe há alguns anos, mas antigamente a gente só abria para alunos domésticos. Sim. Devido à alta procura, como curso de enfermagem, a gente também oferece, não só, né, além desses programas que a gente está falando hoje, a gente oferece mais uma grande variedade aí para o aluno brasileiro, mas esse recentemente foi aberto porque, devido à pressão que o aluno internacional queria, porque queria participar dessa indústria que ela promete muito. Né? Então, esse programa é um programa de pós-graduação. O aluno precisa ter um background já de graduação na área das biológicas. E o que esse programa faz? Esse programa estuda a planta em si, o cultivo industrial em larga escala e o que dá para fazer com cada parte da planta, os componentes. Então, muita gente fala do Canadá, né, da mentalidade aberta, das possibilidades aí de ser autorizado o uso da planta, enfim, mas aqui a gente está falando em indústria, e a gente está falando da indústria do vestuário, então usa-se a fibra da planta, né? A indústria cosmética, porque já tem muito no Canadá, shampoo, creme, nossa, muita coisa ligada, né, à planta. Sim. A gente está falando da indústria alimentar. Nossa, uma coisa que eu gostava muito de comer era um cereal tipo sucrilhos que chamava Hemp Hearts, que era como se fosse uma granolinha, né? Muito gostoso, é muita proteína, muito nutritivo. E a gente está falando também da indústria médica, dos medicamentos. Sim. Então, isso é uma grande aposta do governo do Canadá em abrir um programa como esse, né? É um college público, lembrando, então tem todo o estudo governamental, e saber
que 99% dos nossos alunos conseguem oferta de trabalho na área durante a graduação. Então, às vezes, nem espera aquele aluno se graduar para poder ter uma job offer, devido aí à escassez de profissionais cientes da onde essa área pode chegar, no Canadá e no mundo. Então, a gente está apostando aí, o programa já existe há alguns anos, fato esse que estabelece essa pós-graduação como uma das grandes pós do Canadá. Camila, eu não te fiz nenhuma pergunta técnica hoje, porque não é a intenção desse nosso bate-papo. A intenção é divulgar o college, a região, e mostrar para os brasileiros que tem vida em outros lugares, e essa região é uma extremamente vibrante, com muitas oportunidades. Mas esse curso, além de ser, né, uma coisa exclusiva de vocês, pode chamar muita atenção de quem está nos vendo, e você disse que um dos requerimentos é ser formada nessa área de biológicas. Explica um pouco mais para que as pessoas entendam se ela tem condição de fazer essa pós-graduação ou não. O que vocês vão exigir na prática em termos de requirements, de documentos para o aplicante para essa pós-graduação? Isso, para essa, então, precisa necessariamente ter um bacharelado em ou biologia, ou agronomia, ou ciências do meio ambiente, que lidem com essa parte que antecede a pós, porque o aluno precisa chegar já com conhecimento de solo, de como cresce uma planta, de luz, de condições, como que você trata uma folha, uma raiz, um fruto, né? A fruta, não no caso dessa planta, mas precisa ter um conhecimento específico, porque a gente está falando principalmente de cultivo. Sim. Então, não adianta alguém que é formado, não sei, eu fiz gestão na FGV, não adianta, porque você precisa realmente manjar de cultivo. Então, isso é pré-requisito assim, que não é negociável, porque senão até o aluno não consegue acompanhar. Porque você sabe que no Canadá, né, Edu, a gente já chega estudado para a aula. O professor, ele não te explica aquele tema naquela aula. Você vem preparado, você sabe, você tem um conteúdo programático já no primeiro dia de qualquer programa, e você sabe que na segunda-feira, dia, 17 de outubro, então, vai estudar fotossíntese. Você já tem que ter lido todo o material, você chega na aula já sabendo o básico. Você já tem que saber, você já vai ali para discutir, para tirar dúvidas, para levar uma opinião e gerar uma discussão. Isso, para a parte prática também, né? Porque a gente está falando de mãos à obra, então não adianta o aluno ter tido, sei lá, um bacharelado em letras, não consegue acompanhar, então não vai ser bom nem para ele, né? E fora isso, a gente pede um inglês, né, um pouquinho mais avançado do que o pessoal que vai fazer graduação para pós. Tá, então seria o quê? 6,5 no IELTS. 6,5 no IELTS, uns 125 no Duolingo atualmente. Perfeito. Falando de Duolingo, tem previsão se vai parar de aceitar ou não? Até segunda ordem a gente segue aceitando até que alguma coisa aconteça, mas não tem nenhuma data, nenhuma previsão. Nós estamos com todos os intakes futuros, então, abertos. Então, enquanto a gente não pronunciar nada ao contrário, a gente segue aceitando o Duolingo. Perfeito. Muito bom. Então, a dúvida esclarecida, esse curso é um curso técnico, e ele precisa ter já um background na área, porque não vai trabalhar com a venda, que é uma coisa que está bombando no Canadá hoje em dia, são as lojas, né, de cannabis. É um boom que tem lojas abrindo em cada esquina. Mas não é exatamente disso apenas que o curso está falando, é muito mais que isso. E eu entendo, porque eu vivo aqui, eu sei que se eu for no Walmart, tem uma linha nas prateleiras do Walmart de cosméticos só produzidos à base da cannabis. Tem, como você falou, alguns alimentos que contêm na sua substância. Tem roupas nas lojas de vestuário que tem no seu tecido e ele já deixa lá claro e etc. Tal. Então, eu entendo
que é muito maior do que simplesmente o que o brasileiro está achando que é, ou, de repente, é o que chega lá no Brasil, né? Que o Canadá é um país que se liberou a maconha e ponto final. Não é só isso, não é simplesmente isso, né? Não, é muito Muito mais. bom. E para medicina, né, tem muitos estudos aí utilizando a planta para tratamentos avançadíssimos. Sim, isso é muito legal. O pioneirismo é muito bacana. Vamos falar de valores, então, de Vamos lá. investimento, de curso, de diplomas, de pós-graduação. Eu vi que você vai falar de promoções e bolsas para brasileiros, isso é muito legal. Isso. Então, só para esclarecer para o pessoal que cada programa tem um valor. Então, Sim. esse valor aqui que eu trouxe é um valor médio para passar uma ideia. Legal. Em valores atuais. Então, nós trabalhamos por termo. Então, o termo lá no Canadá, ele é como se fosse o nosso semestre aqui, só que Sim. dura, na realidade, 4 meses. Então, né, num ano seria, né, 8.500 vezes 2. Existem até alguns programas, como o termo é de 4 meses, ainda cabe um terceiro termo dentro do ano. Se a pessoa começa em janeiro, Né? ela vai fazer 3 termos no ano. Exatamente. Então, o brasileiro precisa estar preparado. Só que a boa notícia é que a gente oferece bolsa para brasileiro. Então, são $1.000 canadenses que nós concedemos no primeiro termo. Então, fez a aplicação com o Edu, fez com a Evisa, pronto. A Camila e a Niagara College estão concedendo $1.000 aí de desconto. Aí, no segundo termo, o aluno pode ganhar mais $1.000 canadenses, só que tem que ter sido um bom aluno lá no primeiro termo. Então, é de acordo com a média mínima de nota, nesse caso tem que ter sido 8. Eu fui aluna, né, Edu? Eu queria muito isso, eu não descuidei, e eu achei que eu estava indo bem, mas eu não fui bem, eu fui maravilhosamente bem. Então, pensa bem, não é difícil. Eu mirei no 8 e fui parar no 9,3, então tranquilinho. Milzinho de desconto no segundo termo. $1.000 no meu bolso, né? Sim. E também nós oferecemos bolsa de até $20.000 para aquele aluno que quer fazer o bacharelado, porque dentro do college nós também oferecemos essa opção. Nós temos 4 bacharelados e a bolsa, ela é assim, a gente concede $2.500 no primeiro termo, certo. tá? E depois o aluno pode manter esse valor a cada termo que passa. Então, ele precisa só manter aquela nota 8 que eu mencionei. Então, cada vez que ele mantém essa nota 8, ele ganha $2.500. Se ele conseguir ser um aluno 8 o tempo todo, a bolsa chega a $20.000. Chega a 20 mil. E eu gosto de fazer aquela conta que você fez no começo. Sim. Termos práticos, é como se um ano saísse de graça. De graça. Ele paga 3 e estuda 4. Exatamente. E vai ter um bacharelado como diploma. Isso é muito legal. Camila, mais alguma... legal, isso que a gente ia falar agora. As empresas parceiras que o Niagara tem para os programas de co-op ou para feiras e eventos dentro do campus, para contratar, similares àquela história que você contou, que os professores foram contratar no corredor. Então isso é muito legal e eu vejo aqui grandes marcas e grandes empresas, né? Grandes marcas, eu trouxe algumas, né? A gente tem mais de 700 negócios do tipo na região de Niagara, mas eu trouxe algumas aqui para o brasileiro se sentir familiarizado. Então, a GM, a GE, a Ford, a John Deere, que é de tratores, né, máquinas agrícolas. A gente tem a própria Bosch, falando de indústria pesada, né? Pesada, né? Tem Mitsubishi, a gente tem Airbus na nossa região, tem a Vale, a Parmalat. Eu posso falar aqui o dia inteiro com você sobre empresas, inclusive o governo canadense, empregador também, porque a gente está na fronteira, então toda a parte de segurança, regulamentação de fronteira também é absorvida pelo governo canadense. Toda a linha, toda a rede de hotéis como Hilton, centro de convenções, tem 2 churrascarias brasileiras também. Tem muita mesmo. coisa bacana por lá, tá? Eu quero fazer 2 perguntas, vem desses logos aí que são super interessantes. Primeiro é da Vale, que é uma empresa brasileira. Onde eles estão na região ali para o brasileiro se entender? Eles estão em alguma cidade específica? Você sabe explicar essa parte para a gente? Não, quando eu estava lá, eu não sei como está agora no pós-pandemia, tá? Mas eram vários escritórios em vários lugares ali da nossa região, mas mais próximo ali das cidades que estão pertinho do canal. Tá.
Você sabe qual é a atuação da Vale na região de Niagara? Porque Bom, eu sei que eles têm as minas, elas não ficam em Niagara, não, as minas estão lá no norte de Ontário, na região de exatamente. Sudbury, North Bay, etc. Então lá tem plantas da Vale, minas da Vale, tem muita estrutura da Vale, mas essa informação é legal de trazer, que também tem partes administrativas ou a parte de Exatamente. logística da De Vale. desembaraço, isso, exatamente. Mas não deixa de ser a Vale. Não deixa de ser Né? Vale. Por que eu estou tocando nesse assunto que é muito importante para o brasileiro? Porque eu já atendi vários brasileiros da Vale querendo vir para a Vale e está próximo da Vale aqui, mas esses são engenheiros, são profissionais do campo. Mas às vezes tem um profissional da Vale no Brasil que é uma parte mais administrativa, trabalha mais com a que nem você falou de desembaraço, documentação, comércio exterior, logística, e não precisa ir lá para Sudbury e ficar perto das minas, mas pode ir para a região de Niagara, estudar no Exato. Niagara College e ter uma opção de trabalho ali dentro de um ambiente que ele já tem uma certa familiaridade, né? Aí que entra os nossos programas de business, né? Porque Sim. todas essas empresas precisam também de profissionais na área de TI, a gente também tem os programas de TI. Então, tudo é muito relacionado, muito redondinho com as empresas que nos circundam. Legal. E a GM Canadá, só para os brasileiros citar, a GM em Ontário ela tinha ou tem 2 plantas, mas a gente teve muitas notícias da planta de Oshawa que estava diminuindo seu tamanho, mas a parte lá de Niagara está tranquilinha, sem sinal de downsize, né? Exatamente. E o bacana, Edu, é que não só a GM, mas a Ford, a Mitsubishi, são doadoras de veículos para os nossos programas automotivos e de engenharia. Então, os nossos alunos, eles acabam botando a mão na massa em veículos que fazem parte da linha de montagem atual. Não são veículos obsoletos ou que estavam lá no cantinho e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Não. Então, já está os alunos do automotivo, por exemplo, já estão com um laboratório só de combustível híbrido, né? Então, de energias Sim. renováveis. Então, a gente acompanha o futuro de perto e essas empresas são extremamente necessárias para que isso aconteça dentro do campo. E só para o brasileiro entender, você disse que as empresas são doadoras, elas são incentivadoras e elas são recrutadoras. Elas estão lá buscando novos talentos, novas cabeças pensantes para juntar-se ao time delas e desenvolver produtos. Então isso é muito legal no Canadá e eu acho que isso casa muito bem nessa parceria de público e privado. Exato, a gente vê isso a olhos vistos, assim, não é mentira, tudo verdade. Não é mentira, não é papo, isso é realidade. Que legal. Amei nosso bate-papo, Camila. Foi muito bom. Eu quero agradecer a presença da Camila Secon, do Niagara College, com a Evisa nesse evento, nesse bate-papo fantástico. É sempre muito gostoso trazer esse tipo de informação para o aluno brasileiro. Né? Se for o destino da gente, que a gente se encontre no campus do Niagara College para brindar, porque o planejamento ele faz parte. Né? Então, que cada um também não fique só nisso que a gente falou, porque a região é muito mais que isso, que faça suas pesquisas, e eu gostaria aqui de reforçar a nossa parceria. Então, você que está assistindo a gente, né? O Niagara College é parceiro da Evisa, o Edu manja tudo de Niagara College, qualquer dúvida que você tiver de todos os nossos programas, né? Fiquem tranquilos aí, que o que a gente puder também ajudar depois com mais informação, eu vou adorar um convite para estar aqui de novo. Isso é muito bom para o nosso cliente, né? E se você precisar, a Camila está junto conosco, vai te ajudar, vai trazer alguma informação que você queira saber, você não vai desembarcar lá sem saber nada, perdido, não. Você vai estar super bem estruturado. Se você quiser saber mais, você está vendo esse vídeo, quer saber mais sobre o Niagara College, a região, marca uma consulta conosco, a gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para trabalhar com você e para você e fazer do Canadá a sua casa. Né? Camila, eu quero te agradecer, você que está nos assistindo, eu quero também te agradecer bastante, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e venha para o Canadá, venha para o Niagara College, venha para a Niagara Region, que é muito legal, você vai se dar bem, você vai ser feliz. Conte conosco. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal.